Hoje nós estamos concluindo a nossa série de estudos sobre o Pai Nosso. Abra a sua Bíblia ali para você poder acompanhar a mensagem de hoje. Estamos em Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13. Durante esse ano nós estivemos estudando o Sermão do Monte. Começamos o ano estudando as bem-aventuranças e ao longo do ano estudamos as várias passagens do Sermão do Monte. Estamos chegando agora no final do ano a concluir praticamente todos os textos desse sermão abençoado que Jesus nos deixou. E durante o mês de novembro nós estudamos a oração do Pai Nosso. Hoje pela manhã nós trabalhamos com uma das dimensões dela. E quando nós começamos essa série, o grupo de teatro da nossa igreja preparou uma peça muito bem feita e eu pedi que eles gravassem para nós termos isso no vídeo à disposição. E eles fizeram isso. E você vai dar uma olhadinha agora. Deixe Deus falar o teu coração através dessa representação tão bem feita do nosso grupo de teatro. Pai nosso que estais no céu. Sim, estou aqui. Mas não interrompa a minha oração. Eu estou orando. Mas você me chamou. Eu não chamei ninguém, eu estou orando o Pai Nosso que estais no céu. Olha aí, me chamou de novo. Fiz o quê? Você me chamou. Você disse, Pai Nosso que estás no céu. Eu estou aqui. Como posso ajudá-lo? Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu só estava orando o Pai Nosso. Eu me sinto bem fazendo isso todos os dias. É como se fosse um dever. Não me sinto bem até cumpri-lo. Mas como você pode dizer, Pai Nosso, sem lembrar que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu, se você não sabe que o céu é paz, que o céu é amor a todos? Nunca tinha pensado nisso. Mas continue. Santificado seja o vosso nome. Espera aí. O que você quer dizer com isso? Quero dizer... Sei lá, só faz parte da oração. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Nunca tinha pensado no significado dessa palavra santificado. Prossiga. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Espera aí, você está falando sério? Claro, por que não? E como você faz para que isso aconteça? O que eu faço? Como eu faço? Nada. Além do mais, seria muito bom se o Senhor tivesse controle sobre tudo o que acontece aí no céu e aqui na terra também. E eu tenho controle sobre você? Bom, eu frequento a igreja. Não foi isso que perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos? E o muito tempo que você dedica à TV? A maneira com que você gasta o seu dinheiro? As propagandas das quais corre atrás? E o pouco tempo que você dedica a mim? Por favor, pare de me criticar. Desculpa. Você pediu para que fosse feita a minha vontade. Se for para ser assim, tem que ser com aqueles que oram, mas que aceitam a minha vontade. O vento, o sol, o frio, a natureza, a comunidade. Acho que o senhor tem razão. Acho que eu nunca estou satisfeito com a sua vontade. Se manda sol, eu reclamo do calor. Se manda chuva, eu peço o sol. E se manda frio, eu reclamo mais ainda. Se eu fico doente, eu peço saúde. Mas se não faço nada para cuidar dela, ou me alimento mal ou como demais. Ótimo reconhecer tudo isso. Olha, vamos trabalhar juntos. Eu e você. Teremos muitas vitórias, mas teremos derrotas também. Estou gostando dessa sua nova atitude. Senhor, essa oração está tomando mais tempo do que devia. Vamos continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Espera aí, você está me pedindo pão material? Lembre-se de quando eu pedir o pão. Lembre-se daquelas pessoas que nem conhecem o pão. Você pode me pedir o que quiser, mas eu quero que você me veja como um pai amoroso. Estou interessado na próxima parte da sua oração. Continue. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Tá vendo? Já está me criticando de novo. Olha, ele falou um monte de coisas sobre mim e nada daquilo era verdade. Agora eu não consigo perdoar. Preciso me vingar.
Mas e sua oração? O que você quer dizer com sua oração? Você me chamou, estou aqui, mas eu quero que você saia daqui transfigurado. Está sendo ótimo você ser honesto, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Você não acha? Acho que eu ia me sentir muito melhor se eu me vingasse. Não vai não. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que isso me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo isso para você. Basta você querer. Pode, mas como? Perdoe seu irmão, eu te perdoarei e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não consigo perdoar. Então não me peça perdão também. Tens razão, Senhor. Mais do que me vingar, eu quero ter paz com o Senhor. Eu perdoo, meu irmão. Por favor, Senhor, me ajude. Mostre o caminho certo a mim e aos meus inimigos. Isso que você me pede é maravilhoso. Eu estou muito feliz com você. E você, como está se sentindo? Bem, muito bem. Para falar a verdade, nunca me senti tão bem assim antes. Como é bom falar com Deus! Precisamos terminar a oração. Continue. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ótimo! É justamente isso que vou fazer. Mas olha, não se põe em situações onde possa ser tentado. O que você quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar de coisas sujas, intrigas, maldades. Abandone o ódio. Isso só te levaria para o mau caminho. Não use tudo isso como saída de emergência. Eu não estou entendendo. Claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre me pedir perdão. Puxa, Senhor, estou muito envergonhado. Você me pede perdão, me pede ajuda e logo depois volta a praticar as mesmas coisas para mais uma vez vir fazer negócios comigo. Me perdoe, Senhor. Estou com muita vergonha. Claro que perdoo. Sempre perdoo aqueles que estão dispostos a perdoar também. Olha, não esqueça, quando me chamar, lembre-se dessa nossa conversa. Medite cada palavra que você fala. Termine sua oração. Terminar? Amém. E o que você quer dizer com isso? Sei lá. É o fim da oração. Você só deve dizer amém quando aceita dizer tudo aquilo que eu quero, quando você concorda com a minha vontade, quando você segue os meus mandamentos. Porque amém quer dizer assim seja, concordo com tudo que orei. Senhor, muito obrigado por me ensinar essa oração. E agora, muito obrigado por me fazer compreendê-la. Eu amo cada um dos meus filhos, ainda mais aqueles que querem deixar o erro, querem ser livres do pecado. Eu te abençoo. Fique com a minha paz. Senhor, como é bom saber que és meu amigo. Amém? Coisa linda, né? Oração do Pai Nosso que nos foi ensinada pelo Senhor. Nós estamos falando de um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos falando com Deus Criador, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus que cuida de nós em todos os momentos e está interessado em cada detalhe da sua vida. Um comentarista, usando linguagem poética, ele fez a seguinte afirmação, eu queria compartilhar com você. Deus está sempre à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos empurrar, debaixo de nós para nos carregar, acima de nós para nos abençoar, em torno de nós para nos proteger e dentro de nós para nos santificar. Que afirmação linda! Esse é o Deus que nós servimos, que nós chamamos de Pai Nosso. Quando nós falamos a oração do Pai Nosso, nós estamos falando com esse Deus. Você já ouviu alguém dizer que se converteu a Cristo, que aceitou a verdade do Evangelho e aí resolveu fazer uma oração? Não. Normalmente a ordem é outra. Na verdade, por alguma circunstância, algum problema que a pessoa passava, ela ora a Deus, numa situação extrema da vida. E nesse momento em que ela busca a Deus, ela descobre que Deus está ali. No momento em que ela ora, ela começa a conhecer a Deus. E é bem assim mesmo. A nossa percepção de Deus é consequência da busca.
E a fé é acrescentada no momento em que nós buscamos a Deus. E toda vez que nós buscamos a Deus, nós o encontramos, porque Deus nos escuta em todo o tempo. Por isso que nós podemos orar em todo o tempo, em todo lugar, a todo momento. Davi Hensen, ele faz uma afirmação muito interessante no seu livro. Eu queria compartilhar com vocês. Ele diz: nós não devemos autoflagelar-nos com sentimento de culpa, porque Deus quer que oremos todo o tempo e oramos tão pouco. Não é esse o seu sentimento, de que você ora menos do que deveria? Sim ou não? É geral isso. E ele diz: você não precisa ficar se flagelando, se culpando. Mude a atitude. Em vez disso, precisamos ser acentuadamente atentos à presença de Deus, em todos os momentos, em todos os lugares. Se nos desvencilhamos de nossa ideia de que sabemos quando orar e deixamos que a presença de Deus extraia de nós a oração, essa torna-se livre e até amiga. A oração é consequência do anseio da nossa alma. O amigo não exige que falemos. O que o amigo faz é criar espaço para que possamos falar. Deus causa a oração, sendo o amigo presente, pronto para escutar. Ele cria o espaço para falarmos. Que afirmação! Deus causa a oração. Quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, o que Ele está nos falando é que Ele quer que nós falemos com o Pai, que é possível falar com o Pai. E quem inicia a oração não somos nós, é o Pai Celeste, ao nos dizer que Ele está pronto a escutar. Ele começou a oração. Na hora em que nós descobrimos que Ele está pronto a escutar em todo o tempo, aí nós somos atraídos pelo vácuo que surge na nossa alma, pelo anseio existencial de nos comunicarmos com o nosso Deus, o nosso Criador. Falamos porque existe alguém que quer escutar. É o vácuo de um ouvido pronto a ouvir que extrai de nós a oração. Deus nos escuta em todo o tempo. Podemos orar em todo o tempo. O que o Senhor espera de nós é que ao caminhar, ao trabalhar, ao fazermos a rotina do dia a dia, nós estejamos conectados com Ele, porque existencialmente nós precisamos desse ouvido que nos ouve. A oração do Pai Nosso, ela não apenas nos ensina um modelo de oração, mas ela nos ensina sobre o que nós devemos orar. Na primeira metade da oração, nós temos a expressão da nossa preocupação com a glória de Deus, em relação ao seu nome, ao seu governo, à sua vontade. Abra lá em Mateus capítulo 6, nós encontramos a oração do Pai Nosso, e nós já estudamos essa primeira metade. Mateus capítulo 6, versículo 12, você começa a encontrar a segunda metade da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos fala sobre 3 pedidos que têm a ver com necessidades humanas, 3 pedidos vinculados às necessidades humanas, necessidade material, espiritual e moral. Nessas 3 dimensões, nós encontramos a segunda metade do Pai Nosso. Hoje, pela manhã, nós falamos sobre a necessidade material, atendida pelo dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A necessidade espiritual vai ser atendida pelo perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E a necessidade moral será atendida pelo não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O discípulo radical, o discípulo que segue ao Senhor, é aquele que aprendeu a perdoar, assim como o Pai Celeste o perdoou. Esse é o referencial que nós encontramos na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando você pega o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus e compara os dois, você vai encontrar a única diferença nessa parte da oração em que a palavra dívidas é substituída por pecados. Lucas diz em Lucas 11:4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. É interessante porque dívidas é um modo judaico de falar sobre o problema do pecado na vida do ser humano. Em português nós não usamos essa palavra nesse sentido, sempre dívida tem a ver com dinheiro. É por isso que em algumas traduções eles usam, ao invés de dívida, a palavra delito.
A própria oração católica eles modificaram e tiraram dívida e passaram a usar ofensa para tirar esse mal-entendido que algumas pessoas tinham. Mas o que o Senhor está falando é muito claro. E parece que ele sabia da nossa dificuldade de lidar com perdão. Porque ele termina a oração do Pai Nosso, ele diz só um reforço num ponto. Veja os versículos 14 e 15. Parece que ele termina de nos ensinar a orar, ele diz, olha, eu conheço vocês, eu conheço a natureza humana. Deixa eu dar uma reforçadinha num assunto aqui. E nos versículos 14 e 15, vamos ler juntos os versículos 14 e 15? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Martin Lloyd-Jones, de uma maneira muito interessante, ele nos diz, perdoar como Deus me perdoou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa petição é cheia da graça de Deus. Você está com dificuldade para perdoar alguém? Vá até a cruz. Quem tem dificuldade para perdoar a ofensa, a mágoa, carregando tristeza no coração, vá até a cruz. Você tem ido pouco à cruz, por isso está sendo difícil perdoar. Olha o quanto Jesus já perdoou, mas Senhor, eu não sou tão mal quanto Ele. Mas não olhe para aquela pessoa, não olhe para você e se comparando com a pessoa, olhe para a cruz. Esse é o referencial que o Senhor nos dá. O referencial que o Senhor nos dá de vida, o referencial existencial. É o perdão que Ele nos deu, em comparação com o perdão que nós daremos. Nunca o perdão que eu vou dar para essa pessoa e se ela merece ou não recebê-lo. É interessante porque o Senhor, logo depois de falar sobre o perdão no Pai Nosso, Ele destaca esse tema. Por que será? Eu tenho certeza é porque o Senhor sabia da nossa dificuldade de perdoar e Ele sabia o quanto isso nos influenciaria na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária como Igreja de Cristo Jesus. Você precisa perdoar alguém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já deve estar incomodando o seu coração nesse momento, para você tirar uma mágoa, um ressentimento, uma amargura, jogar fora toda a racionalização dos porquês e da onde, e libertar você desse sentimento. É interessante porque o perdão vinculado à dívida, porque quando Deus nos perdoa, Ele cancela todas as dívidas que nós temos com Ele. O projeto de Deus é que nós descobramos o valor do perdão. A parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, é uma tremenda ilustração de perdão e do perigo de nós não perdoarmos. Talvez você já tenha lido essa parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, infinitamente menor a dívida do que aquele tinha sido perdoado. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quando nossos olhos são abertos para percebermos nossas ofensas contra Deus,
fica mais fácil perdoar as injúrias e ofensas que os outros fizeram contra nós. Quem sabe hoje à noite você precisa ir até a cruz, reconhecendo o quanto você já errou, já pecou contra Deus, e levar junto na sua bagagem todo esse rancor, ira, ressentimento que você tem contra pessoas, contra líderes, pessoas que são dessa igreja ou pessoas de outras igrejas por onde você passou, pessoas da sua família ou do seu ambiente de trabalho, mas que você ainda carrega como fardos de ressentimento, de dor, de rejeição, de mágoa, porque você não conseguiu ainda abrir mão de tudo isso e dizer: Senhor, se existe alguma disciplina, alguma correção, ela não está mais nas minhas mãos, porque eu abro mão disso. O Senhor já me perdoou de tanta coisa. Quem sabe ao sair desse culto você vai sair mais leve, porque você vai deixar essa bagagem aos pés da cruz. Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir o perdão a alguém? O Pai Nosso nos faz refletir sobre a importância de olharmos para o perdão recebido para que possamos olhar para o próximo e conviver com ele. Se você é casado, eu garanto que você vai ofender e você será ofendido. Não existe casamento sem perdão. Se você tem pai e mãe, se você tem filhos, eu garanto que você vai ofender e você será ofendido. Não existe vida familiar sem ofender e ser ofendido. Mas é possível existir vida familiar e casamento com perdão e graça. Amém? É possível aprender a perdoar, aprender a ajudar a crescer, aprender a viver um relacionamento de graça. Você vai passar pela vida, você vai trabalhar, vai se relacionar com vizinhos, com parentes. Prepare-se. Você será ofendido e você ofenderá. Você será desapontado e você desapontará. Nós somos humanos. Não olhe agora, mas essa pessoa do seu lado é de carne e osso, pecadora. Não olhe, disfarce. Não deixe ela perceber que você sabe disso. É uma questão de tempo. É impossível nós não nos machucarmos, não nos decepcionarmos. Mas a escolha é não carregar amargura e ansiedade no coração porque alguém me decepcionou. A escolha é sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A escolha é perdoar como meu mestre me perdoou. Aí eu não viro uma pessoa azeda, amarga, ressentida. Eu me torno uma pessoa doce, agradável de conviver. Alguém que consegue enxergar o lençol branco, ao invés de descarcar só os pontos pretos da vida. A dimensão material, espiritual do Pai Nosso é maravilhosa. Veja o versículo 13. O discípulo radical, ele aprende a perdoar com o Pai, e porque ele aprende a perdoar com o Pai, ele descobre que dependendo de Deus, é possível ser um vencedor. Versículo 13 começa dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a dimensão moral do Pai Nosso falando da necessidade de nós vencermos as tentações, as provações que surgem na vida. A palavra traduzida por tentação, ela significa, na realidade, no original, provações extremas e provações externas, fora de nós. Algo que vem de fora para dentro. Quando nós falamos de provações e tentações, é muito importante definirmos algumas coisas. A primeira delas está em Tiago 1, 13 a 15. Eu queria que nós lêssemos juntos. Deus não é o autor da tentação. Deus não é o autor da tentação. Diga para a pessoa do lado, por favor. Quem sabe ela não me ouviu. Deus não é o autor da tentação. Vamos ler juntos o texto? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus.
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Deus não nos tenta. A nossa natureza pecaminosa é que abre espaço para que o inimigo venha alimentar essa natureza. E nós começamos a tentar a tentação. Começamos a criar situações onde nós podemos cair em pecado. Sabe aquela história da pessoa que vai pescar e ele pega uma minhoca e ele põe aquela minhoca no anzol e aquela minhoca fica se mexendo durante um bom tempo no anzol e ele joga dentro da água e o peixe vem nadando e ele diz: ah, uma minhoca. Quantas vezes você já viu minhoca nadando? Não tem biquíni de minhoca, porque minhoca não nada. Não tem óculos para minhoca fazer natação, minhoca não nada. O que aquela minhoca está fazendo no meio da água? O idiota do peixe fica olhando para a minhoca e diz: ahá, almoço à vista. E ele vai na direção da minhoca. E o que ele faz? Abocanha a minhoca. Mas quando ele abocanha a minhoca, ele descobre o quê? Além da minhoca, ele tem o quê na boca? Ele descobre que está com a boca cheia de morte. Que tinha um anzol junto com a minhoca. Essa é a melhor ilustração do que acontece conosco com relação ao pecado. Nós damos lado para o pecado, nós damos chance para o pecado. A gente navega na internet e a gente vai para aqueles sites que a gente sabe que não devia ir. E você recebe aquele e-mail que você sabe que é uma pegada para você cair em site pornográfico. Aí você vai naquele filme que disseram que é artisticamente muito relevante. Mas não é bonito, uma forma bonita de dizer safado? E você fica nadando em volta da minhoca. É. Aí você vai lá e nhaque, abocanha. E sabe o que você descobre? Você está com a sua vida cheia de morte. Por causa do pecado. Porque você começa a se afastar de Deus. Os seus valores começam a mudar, o seu interesse começa a mudar. A tentação atrai o ser humano que peca para descobrir que está com a sua alma cheia de morte. Cuidado para não tentar a tentação. Pare de ser sem vergonha. Fuja da tentação. Não brinque de forte porque você não é forte. Dá uma cutucada na pessoa do lado. Ó. Veja bem, você não é forte, hein? Só Jesus que é forte, nós não somos não. Tudo sem vergonha. Se der chance, nós pecamos. Se baixar a guarda, você cai. É isso mesmo. Você pode até ser bem disciplinado. O problema é que o disciplinado talvez não cometa o ato. Fica tudo aqui, ó. Fica tudo aqui. No coração, na mente, nas emoções. Ele não deu um soco na cara de ninguém, mas aqui dentro virou úlcera. Sabe, a Bíblia diz que é bom nós passarmos por provações. Interessante. É verdade, a Bíblia nos fala sobre isso. Nós vivemos num mundo que não é perfeito. Nós vivemos num mundo em que nós vamos ser colocados em xeque o tempo todo, faz parte da vida. Você está trabalhando na tua empresa e vai chegar alguém e vai oferecer suborno. E você tem que tomar uma decisão, eu vou aceitar ou não vou aceitar. E você está dirigindo e você se distraiu, ou porque você quis, você passou da velocidade. Vem o guardinha, parou o carro atrás. E o guarda dá uma indireta para você molhar a mão dele. Você vai molhar a mão dele ou não vai molhar? O tempo todo nós estamos sujeitos a situações onde nós podemos ser fiéis a Deus ou não. Isso faz parte da vida. Do ponto de vista de Deus, aquela situação de molho ou não molho a mão do guarda
é uma provação. Agora eu quero ver meu filho provando que ele tem caráter, que ele vai assumir que ele estava errado, e ele vai mandar aquele guarda assinar e fazer a multa. Do ponto de vista do diabo, o diabo para e diz assim, oba, é hoje que eu acabo com esse cara. E olha, eu já estou arrumando um negócio para ver se o líder do ministério passa aqui agora. Na hora que ele estiver entregando o dinheiro para o guarda. Eu quero que o cara veja na hora. Ou vai filmar naquela câmera da loja e vai aparecer lá no Jornal Nacional. E o diabo faz de tudo. Porque ele quer criar uma situação em que você caia, em que você fira teus princípios éticos, teus valores, a tua relação com Deus, porque depois ele vai jogar na tua cara. Quem é você para estar agindo assim? Você lembra aquela vez que você molhou a mão do guarda? Agora está dando uma de santarrão. Besta. E ele tira a tua moral quando você está tentando chamar a atenção do seu filho, quando você está tentando falar sobre algum valor dentro da sua igreja, na sua célula. O diabo não é amigo de ninguém, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Veja o livro de Tiago, quando nos fala sobre isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, mas vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tem um slide aí com esse versículo, por favor. O próximo, isso, obrigado. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Uma paráfrase seria dizermos assim: dá-nos força, Senhor, para que as provações da vida não se tornem para nós ocasiões para tentação espiritual. O que Jesus está dizendo, olha, o diabo é forte, vocês são fracos, mas comigo é possível vencer. O que ele está dizendo quando ele diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Tentação é obra do diabo. O Senhor tem condições de transformar aquilo numa oportunidade de você reafirmar seus valores, reafirmar sua fé, confirmar quem é o Senhor da sua vida. O ser humano sempre corre o risco de cair. Por isso que nós temos que diariamente caminhar com o Senhor, o tempo todo ter comunhão com o Senhor, o tempo todo buscar ao Senhor. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Gandhi fez uma afirmação muito interessante. Ele disse, um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Sim e não. É verdade que a vida é um todo indivisível. Mas é verdade também que nós conseguimos racionalizar e fazer bobagem enquanto nós fazemos coisas certas também, não é verdade? Nós somos mestres em racionalização. O próprio Gandhi tinha esse problema na sua vida. A vida de Gandhi é fantástica. A sua estratégia, seu pensamento são modelos até hoje. Mas esse homem brilhante não amava a sua esposa, não admirava a sua esposa, chegou a torturá-la emocionalmente, psicologicamente, por causa do desprezo que ele dava a ela. Ao mesmo tempo, ele consegue impactar a sua geração e as gerações seguintes e ter uma vida familiar caótica. O que nós precisamos é reconhecer a nossa condição de pecadores e vigiar. O fato de Gandhi estar enganado com relação a isso nega a sua obra de forma nenhuma. Mostra apenas que ele é um ser humano, e como ser humano ele tem as suas inconsistências. Esse é o grande desafio da vida comunitária, convivermos com as nossas inconsistências e ajudarmos uns aos outros a crescer. O grande segredo não é nós sermos perfeitos ou aparentarmos perfeição uns para os outros. O grande segredo é nós reafirmarmos, confirmarmos e estimularmos um ao outro a crescer, a sermos melhores hoje do que éramos ano passado, e a sermos melhores amanhã do que somos hoje.
É para isso que nós nos reunimos em células. É por isso que tanta gente foge da célula. Prefere 500 reuniões religiosas. Prefere fazer 300 coisas e atividades. Porque numa célula viva, saudável, você é exposto. Você ora e alguém ora por você. Por conviver com as pessoas acabam percebendo as nossas inconsistências, as nossas necessidades. E elas podem nos amar, podem nos ajudar a crescer. Se você ainda não está em célula e foge de uma célula, porque você tem medo de um relacionamento um pouco mais significativo, por favor, procure uma. Se você é daqueles que luta para transformar sua célula num clube santo, pare de fazer isso. Você vai matar sua célula. Célula não é isso. Célula é corpo de Cristo reunido, que se ama, que chora junto, dá risada junto, se alegra junto, que corre atrás de objetivos, que ampara, estimula um ao outro. Célula nos ajuda a sermos mais coerentes na vida cristã. Porque a célula é corpo de Cristo, é parte do corpo de Cristo. E é esse o plano de Deus. Que essa pessoa do seu lado seja abençoada porque ela faz parte do mesmo corpo de Cristo que você, da mesma igreja que você. Que o conviver com você estimule a sua fé, anime a caminhar mais perto de Deus. É por isso que nós somos corpo. Não se isole, não perca a chance de crescer e ajudar pessoas a crescerem. O texto continua no versículo 13, dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pecador que foi perdoado dos pecados do passado, ele sabe o preço que o pecado traz na alma. E ele anseia por ser liberto no futuro. Ele não se acomoda com uma vida de miséria espiritual. Quem sabe você está aqui hoje e a sua vida é uma vida de miséria espiritual. Você até mora numa casa luxuosa, você até tem muito conforto material, mas espiritualmente você não mora nem na pior favela da cidade de Curitiba, porque ali parece luxo comparado com a miséria espiritual da sua alma. Hoje você pode vir a Cristo e pedir que Ele mude a realidade da sua vida. Porque Ele tem como nos responder, nos afastar do mal e nos dar uma nova vida. Deus nos afasta do mal quando nós nos submetemos a Ele, é o que Tiago diz. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, Ele fugirá de vocês e vocês vão ter vitória. Você precisa se humilhar, buscar a presença do Senhor. Você vai ser convidado a construir a conclusão desse sermão hoje. E a gente começa a construir a conclusão desse sermão cantando um hino antigo. O povo mais velho de igreja vai poder cantar de olho fechado. E eu quero convidar você a fazer isso, cantar de olho fechado. Aqueles que se converteram há menos tempo, que talvez não conheçam a letra, terão que acompanhar no telão. Um hino muito bonito que diz: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Se você conhece de cor, feche seus olhos e cante. A oração do Pai Nosso, ela nos desafia a ter comunhão com esse Pai de uma forma completa, para que nós possamos de fato viver a fé cristã de uma forma completa. Vamos cantar como parte desse sermão, esse hino tão bonito. Deixe Deus falar. Comunhão
oração, a sua experiência de oração com Deus, a sua caminhada de oração. O desafio de hoje à noite é que a oração do Pai Nosso nos leve a expressar a dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. E o primeiro desafio é que você decida ser uma pessoa de oração. Alguém que tem prazer em comparecer com humildade na presença do Pai Celeste, que sempre, sempre nos ouve. Sempre nos ouve. Você decide. Não, eu não estou falando daquela tia que já é idosa, que é uma pessoa de oração. Não, eu não estou falando daquele pastor, aquela missionária que é uma pessoa de oração. Não, eu estou falando de você. Você que é jovem, adolescente, você que é um jovem adulto, você que é um adulto de meia idade, você que está na terceira idade. Estou falando de todos nós. Todos nós podemos sim nos transformar em pessoas, homens e mulheres de oração. E isso é resultado de uma decisão. Eu decido organizar a minha vida para que haja lugar para oração na minha vida, na minha rotina diária. É isso mesmo. Você vai ver menos televisão, menos tempo no computador, menos futebol, menos trabalho. O que vai ser menos? Sim, porque o dia só tem 24 horas, lamento informar. Vai ser menos sono? Alguma coisa vai ter que ser menos para a sua vida de oração ser mais. É tão simples quanto isso. É matemática simples de quem está no primeiro grau. Eu preciso de menos para poder ter mais. Qual a sua decisão hoje à noite? Como você vai mostrar que você vai buscar a Deus em oração? Qual a mudança? Eu não estou falando de ser uma pessoa cheia de atividades. Eu estou falando de ser alguém que durante o dia ora e em todo lugar ora, mas alguém que tem tempo para parar tudo e orar também. Alguém que ora no movimento, mas alguém que ora parado. Porque Deus é prioridade. E eu tenho um terceiro desafio para essa noite. O terceiro desafio é você decidir escolher um companheiro de fé, uma companheira de fé na sua célula. Alguém que vai ser companheiro de oração, com quem você possa trocar experiências, lutas e orar com essa pessoa. Durante a semana vocês vão se comunicar, porque sozinho ninguém faz carreira na fé, ninguém sobrevive. Nós precisamos uns dos outros. Eu não sei qual a decisão que o Espírito de Deus está colocando no seu coração, mas eu sei que não foi por acaso que você veio até aqui. Não foi por acaso que Deus deu essa mensagem sobre perdão, essa mensagem sobre busca da presença de Deus, sobre o desafio de vida de oração. Nós vamos cantar mais uma vez a primeira estrofe desse hino. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se colocar de joelhos, dizendo: Deus, eu tenho uma resposta para o Senhor. Eu respondo o seu desafio, eu respondo a mensagem que eu ouvi hoje. E a minha resposta é essa. E você de joelhos aqui no altar do Senhor, você vai estar dando a resposta para o Senhor. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar por você logo depois. Enquanto nós cantamos, pode vir, saia do seu lugar, pode vir. Coloque-se de joelhos aqui. Nós vamos orar por você. Meu
continuar tocando, eu queria que você continuasse orando, colocando a sua vida diante do Senhor. E eu pedi que algumas pessoas cheguem aqui e estejam orando. Temos algumas pessoas que se decidiram e não tem ninguém orando com elas. Por favor, venha aqui, esteja orando com elas, abençoando a vida desses que estão à frente, tomando alguma decisão. Pode chegar. Temos algumas pessoas que ainda não tem ninguém com elas. Temos aqui uma senhora aqui à frente, uma jovem aqui. Isso, vem aqui. Vem abençoar essas pessoas com a sua oração. Isso, coisa boa. Graças a Deus. Deus está falando no seu coração, pode vir à frente também. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Deus amado, nós te damos graças, Senhor, pela oração que o Senhor nos deixou como modelo e por podermos aprender tanto através dessa oração. Nós louvamos o nome do Senhor porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ó Deus bendito, nós rendemos graças ao Senhor. Te agradecemos por esses irmãos e irmãs que vêm à frente consagrando suas vidas, porque eles querem sim serem transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Eles querem ser moldados à imagem de Cristo, querem se tornar homens e mulheres de oração. Ó Deus, abençoa-os, Senhor, revela o Teu poder nas suas vidas, confirma Teu plano nas suas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja que caminha de joelhos, dependendo do Senhor e buscando ao Senhor. Ó Deus bendito, nós rendemos graças ao Senhor pela nossa salvação, pelo perdão recebido, e pedimos que o Senhor nos ensine a perdoar. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos mostra um novo caminho de vida, e nós queremos sim viver assim, experimentar o Teu poder nos transformando. Ó Deus, nesse final de culto nós pedimos que o Senhor se manifeste nas nossas vidas nessa próxima semana e que o Teu nome seja engrandecido através do nosso viver. Pedimos que a graça de Jesus esteja presente, que as consolações do Teu Santo Espírito e a direção do Teu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.